Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Por que as guerras ainda acontecem, trazendo tanta dor, sofrimento e medo do futuro? E o que nós, daqui de onde estamos, podemos fazer para não sucumbirmos ao sentimento de desesperança? Nós sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, vamos entender o porquê da guerra sob a ótica da doutrina espírita. Afinal, se nós estamos na fase de transição planetária, nós temos que fazer a nossa parte para o bem, cada vez com mais clareza e com mais convicção. E, se você gosta de conteúdos sobre o Espiritismo, se inscreva agora no nosso canal, Caibar Schutel. Nós temos conteúdos novos diariamente. E aproveite também para curtir o nosso vídeo e compartilhar o link com seus amigos para ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Cultivando paciência. Se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu. Rússia e Ucrânia encontram-se em guerra desde o início de 2022. Nesta semana, nós tivemos a triste notícia de mais uma grave guerra que se iniciou, causada por conflitos que já vêm de muito tempo atrás, entre Israel e o grupo palestino Hamas. Isso sem falarmos em outros diversos conflitos ao redor do globo que juntos somam muitos milhares de mortes só nesses últimos meses. Mas afinal, se os homens e mulheres sofrem com as guerras, há tantas perdas, dor, destruição nesses ambientes de conflito, por qual motivo o nosso planeta ainda é palco dessas atrocidades? Qual a motivação que leva o homem a querer guerrear? Nós fomos buscar no Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, algumas respostas para orientar a nossa reflexão.
E para aqueles que ainda não conhecem essa importante obra, ela foi inicialmente publicada em 1857, após um criterioso e profundo trabalho de Allan Kardec, onde ele elaborou uma série de questões a serem respondidas pelos benfeitores espirituais através de médiuns. O livro é inteiro de perguntas e respostas, abrangendo temas como a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis que regem o universo e muito mais. A partir da segunda edição revisada por Kardec e publicada em 1860, houve o acréscimo de 518 novas questões, totalizando as 1019 que nós temos até hoje e que nos são tão úteis para a compreensão sobre a perfeição das leis de Deus e de toda a sua criação. E, portanto, voltando ao nosso tema, na questão 742, nós temos justamente a pergunta: o que é que impele o homem à guerra? E os espíritos respondem o seguinte: predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. E na questão 743, Kardec pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Muito bem, Deus nos deu o livre-arbítrio e através das suas leis nós vamos colhendo os resultados das nossas ações e assim aprendendo e amadurecendo o nosso espírito eterno. Enquanto caminhamos ainda em desacordo com as leis amorosas de Deus, contaminados pelo nosso orgulho, nós seguimos por caminhos tortuosos. Buscar na guerra contra o nosso semelhante a solução para um desafio é uma escolha que só é compatível com o nível moral de planetas primitivos ou de provas e expiações. Guerrear é um caminho doloroso, seja uma pequena desavença entre poucas pessoas, ou seja, o conflito entre povos e governos. É uma forma de buscar uma solução que é ilusória e temporária, digna de planetas menos evoluídos, porque todos nós estamos submetidos à lei do progresso e um dia vamos compreender o amor e o perdão como a verdadeira solução para todos os problemas. Mas enquanto a guerra ainda é vista como uma solução, Deus permite que ela aconteça e as consequências dolorosas dela nos auxiliam no despertar. Através da guerra, em planetas menos evoluídos como o nosso, povos podem, enfim, ser libertados da escravidão. A busca por novos caminhos para um futuro mais pacífico podem se tornar mais claros. E mesmo cada indivíduo ali presente na guerra, através da dor e das enormes perdas pelas quais é forçado a passar, tem a chance de ir amadurecendo o seu discernimento e aprender a fazer escolhas melhores e mais amorosas numa próxima situação. E é assim que nós lentamente caminhamos no nosso aprendizado. Deus não nos abandona, sempre abre novas oportunidades, respeita o nosso livre-arbítrio, nos ampara na nossa melhoria e no nosso despertar espiritual. No entanto, como sabemos, há na Terra muitas pessoas ainda em ilusão e que desejam realmente permanecer no mal. Elas também ainda irão despertar um dia e compreender a verdade, mas, momentaneamente, sentem prazer na destruição. Se comprazem em causar dor àqueles que enxergam como inimigos. Encarnados e desencarnados que ainda se interessam em disseminar o ódio, o medo, o pavor. Como podemos auxiliar a disseminar o bem e a harmonia no nosso planeta? Não somente buscando realizar todo o bem ao nosso alcance, como também não compactuando com o mal. Por exemplo, exterminando em nós mesmos o medo e o pessimismo quando assistimos às notícias da guerra. Não comentando aspectos negativos de toda a situação, mas sim passando através da nossa palavra a certeza e a fé de que estamos numa fase de turbulência, mas que tudo vai ficar bem. Afinal,
Vamos pensar, a quem interessa disseminar o medo que nos deixa acuados, que nos deixa assustados, que nos deixa vibrando o pessimismo, acreditando que o mundo está cada vez pior? Se nós buscamos ter fé, devemos lembrar das palavras de Jesus: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Não existem dois lados, o bem contra o mal ou as trevas contra a luz. As trevas nada mais são do que a ilusão daqueles que ainda não compreenderam as verdades eternas. Mas porque estes são tão filhos de Deus quanto todos, eles irão um dia compreender. Quando perceberem pouco a pouco que todo aquele ódio e destruição não trouxe afinal o que desejavam, que as atrocidades e mortes que eles causaram apenas trouxeram dor, principalmente para eles próprios. E assim, pouco a pouco, nós nos transformamos e buscamos novas atitudes e vamos nos adequando às leis de Deus. Ninguém encarna com a missão de provocar uma guerra. Jesus nos disse: é necessário o escândalo, mas ai daquele que provoca o escândalo. Enquanto o homem ainda possui más tendências, agressividade, provoca guerras, querendo subjugar outro povo, Deus pode usar desta situação para novos aprendizados para todos nós. Mas ai daqueles que a causaram, porque terão que avançar um dia sob a dureza do sofrimento que eles próprios plantaram antes. Quanto aos que já têm olhos de ver, fica o convite. Vamos vibrar amor e confiança em Deus. Jesus, o governador planetário, está no leme.
Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos e amigas, dia destes eu estava comentando uma lição do livro Pão Nosso, de Emmanuel, e psicografado pelo nosso Chico Xavier. E eu resolvi trazer aqui para refletir com vocês. Sob o título sugestivo Onde estão? É uma pergunta, onde estão? Emmanuel nos traz a passagem de Jesus em que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Eu confesso que eu já tinha lido essa lição algumas vezes, Mas só agora, ao comentar o sentido, desse ensinamento sob a ótica de Emmanuel, é que eu entendi seu verdadeiro significado. O mentor começa dizendo que o mestre, antes de tudo, fez um convite a todos nós. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Vale lembrar que um dos significados da palavra jugo é uma peça feita de madeira e utilizada para prender os bois à carroça ou ao arado. Chama-se canga também. E no significado figurado, é uma relação de obediência. Se trata de um apelo amoroso do mestre a vibrar ao longo dos séculos, para que carreguemos o que nos cabe de acordo com o que Jesus nos revela. A seguir, ele afirma que o seu jugo é leve, no outro versículo. Entretanto, apesar desse convite amoroso, percebe-se que é compacta turba de desesperados e oprimidos sobre a terra, nos diz Emmanuel. Seria natural que as almas inquietas e tristes o procurassem com o fim de aliviar o seu fardo. Vocês concordam? Entretanto, nos diz o mentor que nem todos os aflitos pretendem renunciar o objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro da luz. É antagônico, mas essa é a realidade. Inclusive, segundo Emmanuel, a maioria até tenta a satisfação de seus caprichos com a proteção de Jesus, inclusive, por meio de rogativas estranhas, Bom, foi exatamente neste ponto da observação de Emmanuel que eu pensei, bom, é isto mesmo, Nós nos vemos envolvidos numa teia de sofrimento e observamos todos os dias as grandes massas de sofredores nos 4 cantos do planeta, que não demonstram a menor intenção de substituir o seu jugo, que é pesado, pelo jugo de Jesus. Para isto é necessário que renunciemos ao nosso apego às coisas que nos prende aqui na Terra, ou seja, o jugo pesado e incapacitante que carregamos. Quando se fala de multidões desavisadas, certamente aí estão incluídas as criaturas envolvidas com todo tipo de paixão que lhes impede enxergar um pouco além que seja do que a matéria pode lhe oferecer. Temos aí os irmãos e irmãs deixando-se levar pelos vícios, pela ganância, pelos exageros de toda ordem. Mas também tem aqueles que certamente a maioria de nós se inclui, que nutre o estado de infelicidade por não abrir mão da obstinação por coisas que, na realidade, não passam de caprichos que alimentam o nosso ego. Neste patamar, por exemplo, as malquerências, as competições que fazemos questão de manter só para ter a ilusão de que somos melhores que o outro e provar que as nossas crenças é que estão certas.
nessa condição de não abrir mão do universo de pequenos apegos, fechamos os olhos ao convite de Jesus. Não é fácil, gente, voltarmos os olhos para o alto, né? De onde vem esse convite, pois por mais apegados nos encontramos, menos força temos para levantar a cabeça e apurarmos a nossa audição espiritual para ouvir a nossa voz interior. Outro dia eu encontrei com um amigo que faz tratamento para superar a dependência do álcool. E ele está reagindo muito bem pela sua determinação e também pelo seu espírito de cooperação para com os demais, né, pacientes como ele, que frequentam as mesmas sessões de terapia. Ele me contou sobre a tristeza que ele estava sentindo pelo companheiro, por conta de um companheiro de tratamento que procurou a equipe de especialistas para dizer que estava desistindo. Depois de mais de um ano de tratamento, ele havia voltado a ingerir álcool e abandonaria o tratamento. Nenhum argumento, seja dos companheiros, seja dos profissionais de saúde, fizeram com que ele mudasse de ideia. Eis um exemplo de escolha por um jugo muito, mas muito mais pesado. E apesar que, à primeira vista, pode parecer o quê? Leve, afinal de contas, se entrega ao vício, é muito mais fácil. E nós sabemos que não é. Contudo, este é um dos exemplos de extremos. Mas temos infinitos exemplos que podem passar despercebidos. Onde está, por exemplo, a nossa disposição para ter uma convivência minimamente harmônica com aquele que não guarda afinidade conosco? A sogra inconveniente, a tia maledicente, o vizinho complexo, o colega de trabalho oportunista, o chefe mal-humorado, e por aí vai. Sem falar dos lugares que deixamos de frequentar, inclusive o nosso tempo religioso, né? Porque nossas ideias, né, para algum projeto, por exemplo, não foram aceitas, não se lembraram do nosso aniversário, né? Quantos hoje não saem do grupo porque não se lembram do aniversário deles no grupo de WhatsApp? Bom, não nos damos conta disso. Não nos damos conta que somos nós, prisioneiros das nossas próprias prisões, que não nos permite que busquemos o Cristo. Afinal, onde estamos? Até o próximo encontro. Nós vamos agora ouvir o nosso amigo Maida no Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Muito se pedirá a quem muito recebeu, o qual está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, onde, nos itens 10, 11 e 12, os espíritos da codificação tomam por base dois evangelhos, o de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, que diz: O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer aquilo que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aqueles que não tenham sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E também o Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 a 41, que diz:
vim a este mundo para exercer o juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E continua o Evangelho de João. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo essas palavras lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: muitos são os chamados, porém poucos são os escolhidos. Se fosseis cegos não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. E os espíritos da codificação esclarecem-nos a respeito destes evangelhos, dizendo: principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há aqueles que não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos são aqueles que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos reproduzindo estas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum daqueles que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita estas máximas para se melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis se persistirem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, ao invés de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes o argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Quis Jesus esclarecer que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram com efeitos mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje aos espíritas, pois a eles muito será pedido
porque muito hão recebido, mas também aqueles que houverem aproveitado em favor do próximo, muito será dado. E concluem os espíritos da codificação. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram-nos de forma objetiva que a responsabilidade de cada um de nós aqui na bendita e querida Escola Terra é bastante grande, pois todos nós aqui estamos para resgatar diferenças de vidas passadas e, sobretudo, aprender a conviver com o próximo e para pôr em prática os ensinamentos máximos do Mestre Jesus. Amor a Deus e ao próximo como a ti mesmo, com muita paz, harmonia, equilíbrio, fraternidade, solidariedade, mas, sobretudo, aquela caridade que faz o bem sem olhar a quem, no limite das respectivas forças. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado e gostaríamos também de convidá-los para deixar os seus comentários aqui embaixo e compartilhar com os amigos. Muito obrigada e até a próxima!